Você Vamos imagina. lá. Tá, mas calma. Ah, mano, eu não tava nervoso. Corta ou não corta? Olá pessoal, eu sou o Lucas. Eu sou o Renato. Bem-vindos ao Saleiro. Bom, antes de nós começarmos o segundo episódio da nossa série do livro Eu Costumava Ser Perfeito, eu quero lembrar que se você não assistiu o primeiro vídeo, é muito importante que você assista para entender sobre o que nós estamos falando. Então você vai na descrição aqui embaixo, em algum lugar, ou nos cards aqui que... em cima. tá? Falamos sobre pecado. Pecado é amor. Pecado e pecado. E também a gente quer fazer uma ressalva sobre um comentário que foi deixado no primeiro vídeo. Em um certo momento do primeiro vídeo, a gente comentou que salvação é o amor que nós temos por Deus. E aí, a Melissa, minha digníssima esposa, deixa eu botar, ela comentou que, na verdade, salvação é o amor que Cristo tem por nós. Não E que de nós fato, temos por ele. exatamente. A salvação deriva, toda a graça deriva do amor que Cristo tem por nós, por ter se colocado como sacrifício para que nós pudéssemos acessar a vida eterna. Só que nós temos que escolher a salvação, nós temos que escolher aceitar a graça de Deus. E é mais ou menos isso o sentido que a gente quis dar para essa parte do vídeo 1. Bom, hoje nós vamos falar sobre Lei. e leis. Capítulo 2 do livro Eu Costumava Ser Perfeito. Aliás, se você não leu esse livro, leia. Tá? É muito bom mesmo. É o tipo de livro que muda a vida. Estou sendo exagerado? Talvez, mas é muito bom. Tá? Bom, Sr. Canhoto. Qual que é a diferença entre a lei de Deus e as leis de Deus? A gente pode fazer uma referência A gente pode fazer uma referência do que a gente falou na relação do pecado. Porque o pecado, ele é a nossa natureza pecaminosa. E os pecados são os nossos atos pecaminosos. Isso aí está lá no vídeo 1. Em relação à lei e às leis, a gente pode seguir a mesma base. Porque as leis, elas são o que Deus deixa ali na prática para a gente fazer. Mas a lei é onde está a natureza do que Deus está querendo dizer para a gente. Mas, deixa eu te perguntar, fazer mais uma pergunta, né? É possível guardar as leis sem guardar a lei de Deus? Porque quando eu digo isso, eu te pergunto com relação, por exemplo, aos 10 mandamentos. Nós que frequentamos a igreja adventista, nós enfatizamos que é necessário guardar os 10 mandamentos, a gente fala muito do sábado. E é possível a gente enfatizar guardar as leis de Deus sem guardar a lei de Deus? É possível sim guardar as leis sem guardar a lei. Porque você pode guardar as leis no sentido prático do que está escrito, do que você pode ou não fazer sem entender a essência daquilo. É o sim ou não. Simplesmente seguindo o sim ou não. Mas guardar a lei sem guardar as leis é algo que é impossível, porque a partir do momento que você guarda a lei de Deus, você entende qual o propósito. Então você vai guardar as leis. Eu acho que uma história muito bacana para a gente entender essa diferença de leis e lei é a história do jovem rico. Tá? Porque Jesus, ele é assim um mestre aí na arte de... esqueci qual que é a palavra. Então, Jesus, ele é o mestre... Pedagogia. Pedagogia, essa é a palavra. Jesus, ele é o mestre na arte da pedagogia. Por quê? Porque nessa história, ele responde a pergunta do jovem e ele vai indo do mais simples até o mais complexo, até o mais profundo, que é a essência da lei, para ensinar ele o que realmente é guardar a lei e o que é a salvação. Logo no começo da história do jovem rico, Jesus mostra para ele o quê? As leis. Quer ver aqui o texto? Vamos ler o texto, tá? Não vamos ler o texto? A gente pausa? Virado. Agora que já fez o xixi, Agora. tá sossegado. Na história do jovem rico, Jesus, logo no começo, Jesus já responde do mais básico. Então, quando a gente lê o começo da história, se você puder ler pra gente, Canto, tá em Mateus 19, 16 a 20. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que Ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seu pai e sua mãe, ame o próximo como você ama a você mesmo. Então aqui, ó, a gente pega esse texto com o jovem rico perguntando o que ele tinha que fazer, e aqui Jesus fala,
dos mandamentos. Não rouba, não adultera, não minta, honra teu pai e tua mãe. E esse é o básico, né? Interessante que nessa parte Jesus fala das leis. Exatamente. Isso aí ele já fazia, já seguia a lei de Moisés. E aí, depois que Jesus fala sobre as leis, né, sobre os mandamentos, ele fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem a essência Da lei da de lei, Deus. que é o quê? Tudo isso aqui que você está fazendo, isso aqui ó, é amor ao próximo. Então, você ama, você cumpre tudo isso aqui, mas ame também. Porque a essência da lei é o amor. É o amor que você entendeu que o Pai tem por você e que você vai colocar em favor do próximo. Então, basicamente, o que Jesus ele mostrou para aquele jovem foi as leis práticas escritas, você segue, tá tudo certo. E elas Só que a derivam... essência da lei é essa e essa talvez você não Exatamente. siga. Todos esses mandamentos derivam do amor de Deus. Do amor que Deus tem por você e que você compreende e você faz em favor do próximo. O que o jovem ele fala para Jesus? Bom, isso aí eu já fiz a minha vida inteira, né? O que mais falta? E aí Jesus diz o seguinte para ele. Aí são os versos, o verso 21, tá? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O que Jesus está dizendo aqui com relação à lei de Deus e às leis, que são os mandamentos? Tudo isso é prático. Então, não é só entender que a gente deve guardar os mandamentos. A gente tem que viver isso na prática. Tem que viver o amor de Deus para com as outras pessoas e mostrar, através dos nossos atos, o que é o amor de Deus. O que são as leis de Deus e para que elas servem. E é importante falar um pouquinho sobre riqueza, não é o assunto de hoje, mas deixando claro que Jesus, quando ele fala de que ele deveria vender todas as riquezas e dar aos pobres, ele não está querendo dizer que quem é rico é errado. O que ele está querendo dizer é o amor que você aplica a isso. Aquele jovem, talvez, ele aplicava muito do amor dele às riquezas dele e não ao É próximo. a questão do que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Exatamente. Onde está o foco do amor que eu sinto? Que aí né? volta um pouquinho Tá no que mim, falamos de pecado, Está nos meus né? bens, está em Deus em primeiro lugar. Vídeo 1. Se você não assistiu, assista. Tá? Exatamente. E, então a gente pode resumir aqui a lei de Deus. Todas essas leis derivam do amor que Deus tem por nós e que nós aplicamos ao próximo. E é interessante também, eu gosto muito desse exemplo da história do jovem rico. Eu acredito que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu acredito que ele tinha, ele estudava sobre Deus e ele sabia do que ele estava falando. Só que ele não praticava tanto a questão do próximo. Então ele estava correto perante as leis, ele estava correto na comunhão dele com Deus, só que faltava justamente o amor ao próximo. E quantos de nós não nos pegamos nessa mesma situação? De nos preocupamos com o que devemos e não devemos fazer, nos preocupamos com a nossa comunhão com Deus, mas não nos preocupamos com o próximo. E aí perde a essência do que é a lei de Exatamente. Deus e o amor de Deus principalmente. Quando a gente esquece de executar isso em favor do próximo, ou do porquê nós guardamos essas leis, já meio que não está mais valendo. A gente está fazendo como, cumprindo os mandamentos como se eles fossem ali um checklist. Mas, voltando, a pergunta que eu não sei quem perguntou para quem agora, mas... É possível, depois de entender o que é lei e o que são as leis, a essência de tudo isso, guardar as leis de Deus, ou os mandamentos, sem guardar a lei de Deus? Acho que agora fica um pouquinho mais claro do que no começo do vídeo, porque com a história do jovem rico, ela nos dá um bom exemplo de que é possível sim guardar as leis, como ele guardava as leis, sem entender o propósito da lei de Deus. E não é possível fazer o oposto, porque a partir do momento que você guarda a lei de Deus, você sabe qual é o propósito, você sabe que o propósito é o amor de Deus, então as leis de Deus vão ser uma consequência, e não simplesmente um sim ou não. Agora, de onde veio isso? Veio do Éden? Veio de antes da criação do mundo? Desde quando existe a lei de Deus? Eu acho que 2 exemplos que ficam bem práticos, assim como a gente explicou do jovem rico, para falar de lei e leis, a respeito da lei ela ter vindo antes. Se não existisse uma lei, nem que ela fosse moral, a lei de Deus, a essência da lei de Deus, não teria por que Lúcifer ser considerado errado. Não teria por que Adão e Eva ter sido considerado errado, a princípio, que não existiria certo e errado se não existisse uma lei. Então, a natureza, a essência da lei, ela era intrínseca neles, porque o foco era o amor a Deus. E nós, como pecadores, nós temos o foco em nós mesmos, sempre. O que você está me dizendo, então, é que
no céu e no Éden não existiam os 10 mandamentos, porque tanto os anjos, exatamente, tanto os anjos quanto Adão e Eva, eles já viviam com Deus, que é o próprio amor, que é a própria lei. E a vida deles já estava baseada no próprio Deus. Eu acho que é mais ou menos isso que o capítulo 2 do livro que a gente está abordando queria trazer, né? Então, galera, e se vocês ficaram com alguma dúvida ou a gente falou alguma besteira que você não concorda, pode deixar nos comentários, pode dar sugestões, comentem. A gente quer que vocês comentem. É legal ter essa interação, é muito legal a gente trazer num próximo episódio, como a gente fez hoje, alguma coisa que não ficou bacana, algum esclarecimento e trazer as opiniões de vocês. A gente cresce a partir da discussão. Até por isso que a gente está em 2 aqui, não é para um ficar falando sozinho. Exatamente. A gente cresce junto e é legal ter as ideias de vocês. E não se esqueçam de dar um joinha, porque né, a gente merece um joinha, né? De se inscrever no canal e ativar as notificações, compartilhar isso com seus amigos, curtir Instagram, curtir página no Facebook, e eu acho que é isso, né? E é isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Tchau!